Olá a todos vocês. Bom, gente, venho aqui fazer mais um vídeo. E antes de eu entrar no assunto, compartilhar a tela, já quero pedir de antemão que vocês possam curtir o meu canal, se inscrever no meu canal, compartilhar os vídeos, ativar o devido sininho para vocês receberem as notificações, tá bom? Porque todo dia eu venho postando vídeo, tá? E o meu canal agora tem a questão de membros. Caso você queira se tornar um membro do meu canal, tem lá um botão e a oportunidade para você entrar e já receber conteúdos lá, tá certo? Gente, antes de entrar no assunto, é o seguinte. A série de vídeos que eu venho fazendo, alguns são referentes às minhas aulas de Apocalipse, de patrística, teologia. Caso você queira ser aluno também, fique à vontade, tá bom? E é uns vídeos que vem mexendo um pouquinho, não lido com fé, não lido com crença, por mais que eu analise o texto, venha discutir o texto, então, algumas pessoas, pô, o professor é um cético, é um ateu, ou seja, ainda mais são pessoas que têm uma fé, têm uma crença e começam a julgar as pessoas sem conhecê-la. Então, os senhores devem me conhecer pessoalmente, e, gente, assim, eu faço interpretação de texto, tá? Então, o que o texto diz, o que o texto não diz. Agora, se o texto em si, né, vai contrapor a sua fé, a sua crença, então a fé e a crença devem estar alguma coisa meio que errado aí, tá certo? Gente, é o seguinte, o assunto de hoje é o ladrão, lá que foi crucificado ao lado de Jesus. Ele foi para o paraíso, não foi? Foi no mesmo dia, não foi? Foi no mesmo dia para o paraíso? Ou ele não foi no mesmo dia para o paraíso? Como que é isso? Eu vou lidar com o texto com vocês desde o princípio disso e acompanhe o raciocínio para depois não falar coisas que o professor não falou, tá certo? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com os senhores entendem o raciocínio do professor e vai ser algo muito interessante e muito construtivo também, tá certo? Já ocultar as pastas aqui, que eu devo ocultar, pronto. É o seguinte, o ladrão foi para o paraíso, os ladrões e suas atitudes. Eu vou fazer referência ao texto de Mateus, Marcos, depois eu vou entrar em outros textos, tá? Mateus 27, 43 a 44 diz: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos, aqui são os ladrões, tá? Impropérios, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Em outras questões, as pessoas estavam difamando Jesus. E aí, os ladrões fizeram o mesmo, tá? Aí tem referência de Marcos. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam, tá? O desconhecido, eu não vou tomar muito tempo aqui, gente, essa análise eu faria aqui embaixo, só um textual aqui, tá? Os relatos de Mateus e Marcos entram em conflito com o relato de Lucas. Ó, entram em conflito. Aí tem gente, deixa eu já parar aqui, já explicar isso aqui, para as pessoas entenderem. Aí tem pessoas que quando entrar justamente no conflito que existirá entre o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, aí as pessoas não entendem com uma mente livre, com uma mente que quer obter o conhecimento, quer analisar, quer estudar sem o preconceito, gente, tá? Sem essa bagagem preconceituosa. Então, vai existir um conflito? Vai. Entre os três evangelhos, entre os três, não. Entre Lucas e Mateus e Marcos. Vai existir um conflito aí no texto. E o que o professor está fazendo é apenas expor o texto, tá? Eu só estou expondo. Então, o que os senhores fazem? Pegue a Bíblia dos senhores, pegue o papel, pegue a canetinha, e os senhores vão anotando, tá? Para ver que não é eu que estou dizendo. É o texto quem está escrito. É isso que as pessoas têm que separar. Pô, o professor falou, peraí, vamos separar a fala do professor e aquilo que o professor está recitando, tá? Então, por favor, para depois não querer denigrir a minha imagem por aí, tá? Vou continuar o raciocínio aqui. Vamos lá, senhores. Novamente, compartilhar minha tela. Vou fazer a leitura aqui. Os relatos de Mateus e Marcos entram em conflito com o relato de Lucas, pois Mateus e Marcos nada sabem sobre o ladrão supostamente arrependido em Lucas. Sobre o ladrão supostamente arrependido em Lucas. Vou explicar isso, calma.
Aí Lucas 23, 39 vai dizer assim: um dos malfeitores crucificados, tá? Não são os dois. Crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro ladrão, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok. Vamos lá para o relato, o caso em Marcos agora. Mateus 27 e Marcos também. Vamos ver o que Mateus e Marcos registram sobre esse ladrão, ou os ladrões. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Impropério, gente, é blasfêmia, xingamento, injúria, tá? Então, os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então, aquilo que a massa dizia, a mesma coisa que eles estavam dizendo, tá? Aí tem a referência em grego aqui, vou ler em Marcos aqui, tá? Desça agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam, tá? Ó Christos, ó Basileus, Israel, catabato, nin apotu, extrauro, rina idomen kai pisteusomen, kai rois istestauro menoi, sim autu ronetzizon auton. A inversão. Marcos não atesta a expressão de auto da mesma maneira, tá? Mateus atesta aqui, Marcos omite, tá? Algumas questões gramaticais apenas. E no lugar de roi lestai de Mateus, ou seja, os ladrões, que está aqui, ó, roi lestai, Marcos faz uso de sinestauromenoi, tá aqui, ó, tudo que está em vermelhinho, tá? Então, apenas inverte, que é os crucificados. Então, a única diferença entre Mateus e Marcos são essas colocações aqui, tá? Calma que ainda vou analisar esses pormenores aqui. Continuo, senhores. Vamos falar um pouquinho da chacota. Marcos 15, 32. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel. Aí nós temos o Cristos, o Basileus, Israel catabato, nin apotu extrauro. Relato de Marcos. A expressão o Cristo, o Basileus, Israel catabato, nin apotu extrauro. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel. É um convite dos sacerdotes governantes de Jesus descer da cruz antes da sua morte. Vou explicar isso aqui. Pois eles sabiam que ele seria retirado mais tarde, quando estivesse morto. Deixa eu explicar isso aqui para os senhores. O que acontece, senhores? Jesus tem o seu julgamento, eu vou ler isso aí depois para os senhores. E o momento que os sacerdotes querem que Jesus desça da cruz não é depois. É naquele exato momento o qual a turba dos sacerdotes estavam ali. Então eles solicitam: se você é o Messias, se você é o Filho de Deus, se você é o Cristo, se você é o Rei de Israel, e digo mais, e Deus está com você, desça agora da cruz. Aí creremos e saberemos que tu és o Messias. Olha só que coisa interessante. Não era descer depois, porque os sacerdotes sabiam que Jesus morreria. Logo, teria que tirá-lo da cruz de qualquer forma. Mas eles queriam que Jesus descesse ali da cruz antes de morrer. Colocando o quê? Em xeque-mate. Então, na verdade, virou chacota para Jesus. Ah, se você é o Cristo mesmo? Tu és o Cristo, o Messias? Tu és o Rei de Israel? Opa, se Deus está contigo? Ah, não. Então, desça da cruz agora. Ah, desça da cruz agora, aí você provará, nos provará que realmente tu és tudo aquilo que tu disseste ser. Essa é a questão que eles colocam, tá?
Vou compartilhar a tela aqui novamente, para vocês entenderem até as partículas do grego, que traz essa conotação, tá? Vamos aqui, então, voltar. Vamos lá. Em outras palavras, significa, deixe-o descer agora, sem mais demora, que ele demonstre a todos que ele realmente é e quem afirmam ser. A implicância está no vocábulo grego nin, agora, que se trata de um advérbio de tempo. Está aqui no texto que eu coloquei em azul, tá? Então, esse nin aqui é um advérbio de tempo, está dizendo assim, agora, desça agora, nesse exato momento. Não é depois, tá? É agora. Essa forma que foi colocada aí no texto. Bom, a questão é, por qual razão insultaram Jesus? Vamos ver? Qual foi a razão? Por que eles insultaram Jesus? Marcos 14, 61 e 62 diz assim, ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Rodesio kai uki apekinato. Udem. Paliho arquireus eterotauto kai leg alto. Seis ho Christos ruios tu, eu lege tu. Rode Jesus eiden. Ego em mim. Kai obseste to ruion tu antropo ec dexion catemenon. Desdinameus kai comenon metatone felon turanu. Seja, então, deixa eu parar de compartilhar a tela e explicar aqui para os senhores o que acontece. Veja bem, gente, o que acontece nesse texto aqui, para os senhores entenderem por que as pessoas fizeram chacota de Jesus. Jesus está em seu julgamento e o sumo sacerdote começa a questioná-lo, começa a interrogá-lo, começa a indagá-lo. Era um momento oportuno, né, de se revelar, sim, mas aí o que acontece? Aí, quando Jesus afirma, não, eu sou, conforme lá o versículo que eu li, né? Aí ele pergunta, tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote, ele disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Perguntou. Jesus está no julgamento. Aí Jesus responde, eu sou. E digo mais, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, a partir desse momento que Jesus traz essa questão, essas palavras, aí o acusam de blasfêmia. Aí sai com Jesus até a crucificação. Quando chega no ato da crucificação, aí que eles começam a jogar isso na cara de Jesus. Ei, você não disse lá no julgamento que tu eras o Cristo, tu eras o Filho de Deus, tu eras o bendito? Então, já que tu és e tu afirmou, então desça daí. Prove que tu és o Cristo. Prova que tu és o Filho de Deus. É em cima desse texto aqui que se tornou a chacota para Jesus. Não esquecendo que tudo aquilo que eles estavam dizendo, os ladrões estavam escutando e dizendo a mesma coisa para Jesus. É isso que Mateus e Marcos relatam. Então, eles estavam dizendo, se você é isso, se você é aquilo, então, nos tire daqui, Jesus. Nós, ladrões, tire-nos daqui, tá? Tire-nos daqui. Ok? Eu vou compartilhar a tela novamente. Vamos lá, senhores. Essa é uma fácil raciocínio. Vamos lá. Por qual razão insultaram Jesus? Devido ao que Jesus respondeu. A expressão em Marcos 15, 32, desça agora da cruz, o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. É justamente o que Jesus afirmou para o sumo sacerdote. Eu sou e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. À espera de uma verdade. Vamos lá. Marcos 15, 32, vou pegar essa expressão aqui, ó. Eles vão fazer também a mesma chacota com Jesus e os ladrões, tá? Para que, não, desculpe, a turma dos sacerdotes, tá? Desça agora da cruz, o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e criamos, tá? Bom, isso também se aplica aos ladrões, né? Que já que eles estavam insultando na mesma prerrogativa. Rina e domen kai pisteusomen, tá? Vamos ver. Esse era o momento. A expressão rina e domen kai pisteusomen
para que vejamos e criamos, coloca Jesus em xeque-mate, pois era o que as lideranças aguardavam, ou seja, que Jesus provasse a si mesmo ser o que afirmou ser. O quê? O Messias. É isso que eles queriam, porque Jesus afirmou ser. Então eles queriam ver que, vamos lá, que Jesus provasse a si mesmo ser o que afirmou ser, descendo da cruz. E caso acontecesse, os sacerdotes governantes acreditariam nele. Então, caso Jesus fizesse isso, eles acreditariam realmente que Jesus seria o Messias. Mas eles devem ver primeiro, antes de terem fé. É isso que eles falam. Primeiro desça, depois acreditaremos. Em essência, os sacerdotes governantes, como os fariseus antes deles, estão exigindo um sinal. Lá em Marcos 8:11 vai falar sobre isso. A lógica deve ser, a lógica de ver e crer encontra expressão em outros registros, tá? Mas vamos à questão dos ladrões. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Aí Marcos vai dizer a mesma coisa. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Onde está o arrependimento? Os dois criminosos condenados lançavam as mesmas ofensas à pessoa de Jesus. Isso se vê pela expressão do tiauto, aqui, senhores, do tiauto, tá? Que está aqui em Mateus 27:44, tá? Da mesma maneira, Mateus informa que os mesmos impropérios, os mesmos insultos, lhe diziam também os ladrões, senhores. Os dois ladrões difamavam a pessoa de Jesus. Aqui, ó. Os ladrões, não é um, são os dois, tá? São os dois. Ok? E lá em Marcos vai falar que também os, olha só o termo, os que com ele foram crucificados, insultavam, tudo no plural, tá? Ó, tudo plural, 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 ok? Então está aí todo no plural. E os mesmos impropérios que eles diziam também, os ladrões, tá? Ali haviam sido crucificados com ele. Quais foram esses insultos? Olha o que eles diziam para Jesus, os dois ladrões. Desça da cruz. Cadê o Cristo? Cadê o Rei de Israel? Cadê o Filho de Deus? Professor, mas não está escrito aí. Vou explicar novamente. Os dois criminosos condenados lançavam as mesmas ofensas. De quem? De quem dizia no contexto, no versículo anterior. A pessoa de Jesus. Isso se vê pela expressão grega. Essa expressão grega me permite, tá? Da mesma maneira, da mesma forma que a turma dos sacerdotes estavam ofendendo Jesus, da mesma forma os ladrões fizeram, tá? Essa é a construção no grego, não tem como ocorrer disso, tá bom? Continuo, senhores. Vamos lá entrar o relato de Lucas. Agora nós vamos apertar um pouquinho aqui. Então, deu para eu voltar aqui e ver aqui se os senhores compreenderam o raciocínio, tá? Porque agora eu vou entrar na parte de Lucas. O que acontece, gente? Vamos lá. Mateus e Marcos colocam que os dois ofendiam Jesus. Os dois não acreditavam no Messias, os dois não acreditavam em nada, apenas julgavam conforme era o sacerdote lá, a turma dos sacerdotes. Quando chega no registro de Lucas, Lucas inverte, por isso que eu falei lá no início. O que Mateus e Marcos colocam nos seus evangelhos, Lucas vai dizer o contrário. Tá? Lucas vai dizer o contrário. É isso que eu vou colocar para os senhores. E depois eu trago a argumentação final referente a isso. Vamos lá compartilhar o esboço de novo aqui, senhores. Vamos ver o que vai entrar agora no texto de Lucas. Tá? Vamos lá. Vou relacionar Mateus e Lucas, tá? Mateus 27, poderia pegar Marcos aqui também, porque Marcos vai tratar do mesmo assunto, tá? E Lucas 23:39. Mateus vai dizer assim, ó, confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. E os mesmos impropérios, são os ladrões, lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Olha o que Lucas vai colocar. Um dos malfeitores crucificados, opa, já mudou. Ele não está dizendo que são os dois. Agora vai dizer que é um dentre o outro. Então, um dos blasfemava contra ele. Ou seja, o que Lucas quer dizer? Que quem, na verdade, não são os dois. É um. Peraí. Mas aqui está dizendo os ladrões, Mateus.
Quem está certo? É Mateus? É Marcos? Ou é Lucas? Tem divergência? Tem divergência. Sim, senhor. Tá? É divergente isso. São dois ou é um? Mas vou continuar a leitura, depois eu trago no raciocínio. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro companheiro, o outro ladrão, repreendeu aquele que estava blasfemando, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lá vamos entrar nas problemáticas. Quem blasfemar? Vamos ver? Mateus e o registro. Vou pegar só as partes agora. Coloquei lá o textual e agora vamos aqui. Em Mateus vai dizer que são os ladrões. Roi lestai. Lucas, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele. Lucas traz um, Mateus e Marcos traz dois. Eis de tom, cremaste tom, cucurgo, e blasfemei alto. Quem está certo? Mateus e Marcos 15, 32, tá? Informam que foram dois os quais insultavam e blasfemavam, enquanto Lucas informa que foi um só. O que acontece, senhores? Aí, opa, deixa eu voltar aqui para compartilhar na tela. Isso, pronto. O que acontece? Para se livrar da contradição, pouco sobre a contradição senhores, é contradição, tá? Me desculpem. O termo que o professor Fábio utiliza, mas é a verdade no grupo. Por isso que eu falo. Pegue a Bíblia dos senhores, pegue as mesmas passagens e vê. Mateus e Marcos vai dizer que são os dois que blasfemavam, os dois que julgavam, os dois que insultavam, os dois que diziam: se ele era o filho de Deus, faça isso, se tu és o Cristo, faça isso, se tu és o rei de Israel, faça isso. Aí depois vocês voltam o vídeo e tal, adquire os bolsos para entender melhor lá no meu site, tá? Aí Lucas vai dizer que é um. Na história, o que os estudiosos procuraram fazer? Os estudiosos procuraram harmonizar, que é sempre isso que acontece. Por quê? Para quem tem respeito à fé, de quem tem a Bíblia como inerrante, a crença, para quem tem, não consegue aceitar isso. Aí, os mesmos lá daquela época, os estudiosos daquela época, procuraram fazer o mesmo. Quando eles compararam o texto, falaram: meu, isso não pode acontecer, porque Mateus e Marcos estão dizendo que são dois. Lucas colocou que é um. E agora? Bom, temos que dar um jeitinho. Olha só, gente. Aí é onde entra o jeitinho, né? Tem que dar um jeitinho. Vamos tentar harmonizar. Quer ver? Olha o que eles fizeram. A harmonização que os abençoados fizeram para não ter essa problemática aí no texto, tá? Compartilhar. Vamos lá. Pronto. Fizeram o seguinte. A tentativa de harmonizar. Na tentativa de harmonizar o texto entre os sinóticos, Mateus e Marcos, foi sugerido que durante as primeiras horas, ambos os ladrões insultavam Jesus. E que um deles, que pode ter ouvido Jesus pregar na Galileia, olha só que vai, mudou posteriormente de atitude e repreendeu seu companheiro. Quem é que fez isso aqui, gente? Eu vou falar para você. Esse conceito vieram dos pais das igrejas, tá? Tá aqui a relação aqui. Vieram dos pais das igrejas. Quais eram os nomes desses abençoados? Só uma notinha para os senhores, desses dois. Bom, segundo fontes extra-bíblicas, lógico, os nomes dos dois ladrões são dados como Titus e Dumacus. E na forma grega do Evangelho de Nicodemos, o malfeitor penitente é Dimas e o outro não tem nome. Já na forma latina do mesmo Evangelho de Nicodemos, tá? Os dois são Dimas e Gestas, tá? Então, onde vai estar o nome disso daqui? Vai estar no Evangelho de Nicodemos, tá bom? A repreensão, vamos lá, Lucas 23, 40. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo:
nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? O temor a Deus. Não apenas este criminoso desprezou as leis da sociedade, aquele que blasfemou, tá? Segundo a visão de Lucas, e sua máquina de justiça, agora à beira da morte, ele não mostra temor a Deus. Em contrapartida, se ambos tivessem temor a Deus, não se tornariam ladrões. Né? Então, se tem temor a Deus, por que se tornou ladrão? O reconhecimento, vamos lá, Lucas 23, 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum não fez. Caguemem de Caios, Axias Garhon e Paxamen, Apolam Banomen, Utos de Uden, Topon, Erpaxen. Reconhecimento, mas não arrependimento. Vamos entender isso. A lógica da repreensão do segundo criminoso ao primeiro é construída sobre o primeiro merecedor de seu destino. Mas a declaração relevante vem no plural para indicar que o segundo criminoso não está se distanciando de seu companheiro a esse respeito. Ou seja, ele não está trazendo um julgamento. Vou parar aqui. O que acontece, senhor? Ele não está trazendo um julgamento, tipo, dizendo assim, pô, você não pode fazer isso, que não sei o que lá, porque ele é o santo, ele é o justo, ele é o verdadeiro. Não. Se você não vê em nenhum momento aqui o ladrão, ele se arrependendo dos seus feitos. Pelo contrário, o que ele diz para o seu companheiro? Nós, na verdade, Lucas 23, 41. Nós, na verdade, nós ladrões, eu e você aqui, viu, meu parceiro? Tá? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Que os nossos atos merecem. Ou seja, nós não estamos sendo julgados injustamente por sermos inocentes. Não é isso que o texto diz. Os dois ladrões, esse que admitiu seu companheiro, o qual o repreendeu, em nenhum momento ele se arrepende dos seus atos e dos seus feitos. Pelo contrário, o texto em Lucas vai dizer isso. Porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Ele repreende seu companheiro porque ele está... Oh, mas por que você está julgando o camarada aí? Bom, se os dois estavam no mesmo julgamento que Jesus, não dá para saber. O que dá a entender que sim. Porque eles caminham junto. Eles estão na mesma trajetória. Se foi um julgamento separado, pode ser analisado depois, né? Pode ser analisado depois, se existia alguma coisa ou não. Nessa parte eu não observei, dentro do julgamento do Sinédrio. Talvez era possível que todos tivessem o mesmo julgamento no mesmo horário. Possivelmente, tá? O senhor está colocando. Depois eu vou analisar e coloco os fundamentos. Mas, veja bem, para eles dizerem isso, olha a construção que o professor vai chegar agora, no entendimento lógico desse versículo. Para ele dizer que Jesus é justo, será que ele só teve Jesus justo no julgamento? E se ele tem Jesus como justo, como um Cristo, como um Messias, como um Filho de Deus, por que continuou na vida errada? Continuou roubando junto com o outro. Teve a oportunidade de mudança de vida. Teve oportunidade de arrependimento lá atrás. Mas que não. Mas não é isso que se vê no texto. Por isso se torna algo meio complexo. E o Apocalipse vai dizer o quê? Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Aí entra uma outra questão também. Então, quer dizer que no texto aqui, no versículo 41 de Lucas 23, não tem nada que descreve o arrependimento desses dois, e simplesmente ele fala de, não, este nenhum mal fez. Nenhum mal fez em que sentido? No sentido de ser como eles, senhores. No sentido de Jesus não ter sido um ladrão. No sentido de Jesus não ter roubado. Por quê, professor? Porque eles não tinham Jesus como Cristo, como Filho de Deus, como isso ou como aquilo. Eles não têm Jesus como um ladrão, como um criminoso. Nesse sentido que eles não têm Jesus. Ok? Porém, eles descaracterizaram Jesus. Os dois, segundo Mateus e Marcos. Tá? Vou continuar o raciocínio aqui. Vou compartilhar minha tela aqui para os senhores entenderem novamente. Vamos lá. Compartilhando tela.
O reconhecimento, isso já falei, agora vamos para a parte de baixo. O pedido. Aí o ladrão chega assim. Lucas 23, 42. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Kai legen. Jesus, menesteti mu hotan, heltes eistem basileiansu. Uma deturpação. Opa, deturpação, vamos ver. O ladrão sabia que tinha apenas algumas horas de vida. E pede para que Jesus o lembre dele. Mas ele acreditava que Cristo o ressuscitaria dos mortos? Será que ele acreditaria que Jesus iria ressuscitá-lo dos mortos para isso? Como teria essa solução se ambos zombavam que ele não era o Cristo? Como? Como pode ser isso? A expressão, quando entrares ou vieres no teu reino. Entrar ou vir o reino. Tem diferença? Tem diferença. A expressão rota elte einstein basileiansu, quando entrares em teu reino ou seu poder real. Se trata de algo futuro, se colocar entrares no teu reino, a pergunta, se trata de algo futuro, em que tempo é isso? Há duas formas no versículo para se traduzir. Primeiro, se tem a construção en te basileiansu, em teu reino. E a segunda, conforme está no texto aqui. Eis tem basileiansu, para teu reino. Existem duas construções, tá? Vamos lá. Qual a melhor leitura? A construção em te basileiansu, em teu reino, se refere, se eu colocar essa versão aqui, ó, se refere ao retorno de Cristo em glória. O retorno de Cristo em glória. E tem melhor suporte, segundo Mateus 16, 28 e 25, 31. Enquanto a segunda expressão, que é o que está no texto, eis tem basileiansu, para teu reino, registraria seu retorno ao Pai por meio da morte. Tá? O retorno de Jesus para Deus por meio da morte. A alteração de em para eis é mais apropriada para eltes, mais apropriada. Tá? Entretanto, o vocábulo eltes, que se trata de um verbo subjuntivo auristativo da segunda pessoa do singular de erkomai, ou seja, o verbo denota o movimento de um ponto a outro, com foco na abordagem da perspectiva do narrador, vir, e não ir. Quem vai dizer isso, professor? Não sei eu não, tá? Quem vai dizer isso aí, nota 10? William Dunker, tá? Aqui, ó, léxico, grego do Novo Testamento, tá bom? Ele que vai dizer isso lá no segmento 393. Então, não é um professor, não. Aí, é só pegar o gramática aí, o lexicógrafo aí, e dizer que ele está errado, tá? Continuo. Tanto que esse foi o entendimento do Códice Bezaio. O Códice Bizantino teve esse entendimento também. Intermerates elícios, no dia da sua segunda vinda. Tá? Então, vai dizer que, igual o português coloca aqui, que eu vou colocar aqui, ó, quer ver? Vamos voltar aqui, ó. Eu lembro de mim quando aqui, ó, tá? Entrares no teu reino, não é isso? É o que a versão colocou. Só que existe uma versão em português, vou pegar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Olha o que essa outra versão em português vai colocar. Ara, e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, tá vendo? Almeida Revista e atualizada coloca vieres. Já Almeida Corrigida Fiel e Almeida Revista Corrigida coloca entrares, tá? Desculpe, entrares e entrares, tá bom? Então essa é a diferença. Apenas essa que colocou vieres. Isso aqui é o manuscrito o siríaco-curetoriano, tá? Que depois eu vou fazer a menção disso daqui, tá bom? Então voltemos aqui, meus senhores. Então o que acontece? Aí o Códice Bizantino, ele vai trazer também essa construção, tá? Opa, passei aqui, isso, não, tá aqui, ok. Deixa eu ver se eu voltei aqui, tá certo. O pedido, uma declaração, agora é aqui. Leitura. Enquanto a sua segunda expressão, ou seja, aqui, vamos lá.
Alteração, entretanto, o vocábulo elt se trata de um verbo, já tinha lido a nota. Tanto que esse foi o entendimento do Códice Bezai. Em Terremera Taeleuseosu, do dia da sua segunda vinda, que reflete o interesse e desenvolvimento no reino escatológico. Por qual razão pensar na segunda vinda de Cristo e não naquela hora? Por quê? Já que é para se pensar, senhores, na vinda de Cristo, então por que não pensar naquela hora, na vinda de Jesus? Por que não pensar? Porque ele morreu. E também por que não pensar na vinda de Cristo, na sua segunda vinda, após a sua ressurreição? É uma boa pergunta a ser pensada, né? Vamos lá. Diz que ele foi Messias, não governou, mas foi Messias. Morre e ressuscita. Ao morrer ou ressuscitar, por que não ter implantado já o que deveria ser implantado? Que essa é a sua segunda vinda. Primeira vinda é o verbo ser feito carne. Preste atenção nesse raciocínio. Sua segunda vinda é a sua ressurreição. Então, existem 3 vindas. Sua primeira, o verbo se fez carne, vou colocar dessa forma que está na Bíblia. Depois eu vou trazer um estudo com a fundamentação disso para os senhores, tá? Primeira vinda, o verbo se faz carne. Segunda vinda, após sua ressurreição. E a terceira vinda, vamos colocar, é o governo milenial dele. Estão entendendo o raciocínio? Depois eu coloco essa fundamentação, tá? Então, já que Jesus, né, segundo o texto se coloca, por qual razão pensar na sua segunda vinda de Cristo e não naquela hora? Porque a vinda do Messias. Por que então ele não implantou o messianismo dele naquela hora? Entende o raciocínio? Porque era o que os sumos sacerdotes eles queriam. Desça agora da cruz se tu és o Cristo, porque tu afirmaste lá no julgamento que você era o Cristo. E que nós viríamos o céu aberto, todo-poderoso, e você à destra dele, e os anjos subindo e descendo. Ó! Isso ocorreu, eu tenho esse vídeo no YouTube. Isso aconteceu. Ah, isso vai acontecer na segunda vinda. Mas de que forma? Como que isso vai acontecer na segunda vinda se o sacerdote vai morrer? E agora? Figura de linguagem? Vai ter que colocar que é, sim, mas se colocar literal vai ficar complicado o negócio aí, né? Muito complicado. Bom, vou lá compartilhar a tela novamente e voltaremos ao esboço e para concluirmos esse raciocínio. Isso é para vocês pensarem, tá? O que o senhor está fazendo aqui, gente, é tudo para vocês pensarem. Você está vendo que eu estou jogando indagações. Para vocês pensarem, usar a caixota. Vamos entrar num texto que todo mundo gosta. O paraíso. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Caei bem alto, abençoe-lego. Semeram metimue se recento paradiso. Foi para o paraíso no mesmo dia? Aí todo mundo quer discutir isso. Foi ou não foi? Jesus disse naquele dia, como que é isso? Esse aqui é o Códice Bezai, tá, senhores? Códice Bezai. Existem 2 variações aqui. Essa aqui é uma variação. E respondendo, ao invés de usar cai eipen, vai dizer apócrisa, tá? Apócriteisa. Isso. Pode ver. Apócriteisa. Desculpa. Apócriteis. Não, apócriteis. Apócriteis. Então, vem daqui até aqui. São cursivos, tá? Apócriteis. E aqui tem uma expressão interessante que é tarse, que eu coloquei em verde aqui. Opa. Tarse. Olha como que ficou esse códice aqui. O manuscrito do Bezai inseriu tarse. É tipo assim, ó. Tenha coragem. No lugar da expressão amém soi lego. Em verdade te digo. Respondendo-lhe Jesus: tenha coragem. Respondeu-lhe então Jesus: tenha coragem. Então houve essa inversão aí, tá? Só para os senhores saberem um pouquinho. Agora, de onde, senhores? Deixa eu vou parar aqui. Opa, aqui, pronto. De onde veio essa construção que alguns querem colocar? Até existe aí alguns doutores que fizeram dissertações e tudo mais, que alteraram o versículo. Ou seja, qual que é o correto do versículo? Em verdade te digo, né? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou,
Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, Jesus afirmou que o ladrão estaria naquele mesmo dia no paraíso, ou Jesus apenas afirmou do paraíso naquele mesmo dia, mas não que ele estaria no mesmo dia no paraíso com Jesus. Essa construção, gente, é uma construção muito antiga, tá? É uma construção muito antiga. Não é nem uma questão, muita questão gramatical. Por mais que você coloque uma oração subordinada, por mais que você tenha uma oração adverbial, por mais que você tenha os advérbios de tempo, todas as construções de modo, de verbo subjuntivo, aoristo, o que seja, a questão é que essa questão é muito antiga. De onde procede essa alteração, essa transposição? Agora, se existe a transposição, por que existiu a transposição? A transposição existiu justamente para harmonizar o texto. Vou compartilhar com os senhores aqui novamente meu esboço, para os senhores entenderem de onde originou-se essa construção. Que ela é existente? É existente, tá? As duas formas existem, tá? E a prova que se dá está em códice, ok? Vamos lá. O Códice Colbertinus tem a inserção, uma inserção homilética de credes antes de amém. Provavelmente deve ser entendida como uma pergunta. Você acredita? Você acredita? Na verdade, eu te digo, tá? Fica assim. Ao invés da expressão em to paradeiso, no paraíso, o siríaco curetoriano e o de atestaram árabe atestaram no jardim do Éden. Você diz tirar a palavra paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Tu vai colocar, não, estarás comigo no jardim do Éden. Bom, tem uma certa associação? Tem, tá? Aí o ciríaco curetoriano, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o ciríaco curetoriano, tá? Esse é o ciríaco curetoriano. Aí de Lucas 23, 42, tá? Ciríaco curetoriano. O que acontece? O ciríaco curetoriano reorganizou a ordem das palavras, juntando o vocábulo semeron, que é hoje, significa hoje, não cometimu esse, não fez isso, que é hoje comigo estarás, não fez isso. Te digo hoje comigo estarás no paraíso, não fez isso. O que ele fez? Ele ajuntou a palavra semeron com amém soi lego. Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, essa construção é existente? É existente. Está no códice. Tá? Desculpa. Está no siríaco curetoriano. Está na versão siríaca curetoriana, que é uma versão. Tem a versão siríaco curetoriana e a versão saídica. Não, gente, desculpe. É curetoriana. Agora me fugiu a memória. É curetoriana e tem uma outra também. Bom, agora me fugiu a memória. Mas, resumindo o assunto, onde eu quero chegar com os senhores? Veja bem, gente. Os senhores entenderem. O que Mateus e Marcos colocam em suas narrativas, diferentemente de Lucas, é que não houve arrependimento por parte dos dois ladrões em hipótese alguma. Logo, mesmo que se coloque que foi ou não foi no mesmo dia ou não, daria alguma coisa errada. Daria uma perspectiva errada da salvação desse ladrão. Logo, se você for na construção, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, ou em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, não alterem nada, porque ele morreu. O ladrão morreu, os ladrões morreram. O problema é que Lucas ele inseriu em seu registro algo que contraria os dois evangelhos. Ou seja, você tem duas testemunhas, que é Mateus e Marcos. Não vou nem entrar em méritos de quem escreveu primeiro, hein? Não vou nem entrar em méritos de quem dependeu de quem. Porque se eu entrar nesse mérito, vai ficar mais complicado ainda. Isso eu não quero fazer hoje nesse vídeo. Eu vou por pausa, eu vou devagar com os senhores, tá? Para não mexer muito com a fé e a crença dos senhores. Mas o que o professor não pode deixar é de expor o que existe dentro de uma realidade, dentro dos manuscritos que eu coloquei aqui, códice, versões, os fundamentos. O professor está colocando fundamentos.
Então, é importante saber a classificação lá, que alguns querem se apegar a um detalhe, esqueceram da essência. A essência é saber. O ladrão se arrependeu, como eu coloquei no texto, em nenhum momento, senhores, em nenhum momento. Ele admirar, ele reconhecer que Jesus não era como eles, e ainda me fala, não, nós merecemos a morte, porque nós somos ladrão. Nós merecemos a justiça. Nós temos que ser penalizados. Ok? Então, se eles tivessem um arrependimento, mesmo assim, é algo complexo. Por quê? Veja bem. Vamos entrar na realidade de hoje. E digo mais, se você pega a expressão lá, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. É desconstruído também por quê? Se você coloca, preste atenção, vieres o teu reino como a segunda vinda de Jesus, contradiz o registro de Lucas por Mateus e Marcos, porque ambos não tinham ele como Messias. Não tinham ele como Cristo. Ou seja, você vê que Mateus e Marcos não coloca isso. Por quê? Porque é contraditório. Só que aí tem que fazer, aí Lucas faz a harmonização. Por que fazendo a harmonização? O que ele faz? Não. Eu vou colocar aqui, Mateus e Marcos colocou que os dois blasfemavam. Não, vou colocar aqui, dentre um dos. Isso é harmonização, senhores. Tá? Isso é mão do copista. Isso é mão de tirar fora uma realidade. Porque você tem duas testemunhas aí. Duas. E quem está certo? Uma única, só, ou duas? Eu deixo vocês julgarem agora. Se você vai no tribunal, quem tem mais razão? Você que está sem testemunha ou aquele que está com duas testemunhas? A quem o juiz dará mais crédito? Por isso que eu jogo essas coisas para parar para pensar na realidade. Se compara, então, com a realidade. Você tem a testemunha do ladrão, que é Mateus e Marcos, que não dizem nada disso, dessa harmonização que existe em Lucas. Quem está correto? Isso é parte da exegese, tá, gente? Para quem não sabe, a exegese vai lidar com isso. Quem são as testemunhas? Aí você tem que ver a atestação dos pais das igrejas, patrística, papirologia, manuscritologia. Aí você entra na realidade. Todos estavam blasfemando. Eles não tiveram arrependimento, como Mateus registra. Ainda mais, ainda Lucas vai registrar isso. Vamos voltar lá para encerrar esse vídeo aqui com os senhores. Aí Lucas vai registrar o mesmo feito. Nós, na verdade, com justiça. Nós, olha a expressão dele. Nós, eu e você, meu companheiro, de roubo, de furto, de tantas outras coisas. Nós, na verdade, nós admitimos com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele não poderia simplificar no ato o qual, isso que eu falo, harmonização, no ato o qual ele reconhece e repreende seu amigo, colocar da forma que Lucas está escrito aqui, tá, gente? Na forma que está escrito aqui. Se ele reconhece o seu companheiro, não poderia ter reconhecido o messianismo de Jesus, Jesus como Cristo. Ou seja, isso que está escrito no versículo 41, isso chama-se harmônico, versículo harmonizado. Por quê? Porque o escritor vê que ao escrever, a fonte pode estar ali, alguma coisa aconteceu. E aí tem que harmonizar. Então ele harmoniza. Só que aí, se Lucas está correto, o que acontece? Se a narrativa de Lucas é a verdadeira, se desconstrói a narrativa de Mateus e Marcos. Aí, os peritos estudiosos vão afirmar, categorizar, peremptoriar, que o primeiro evangelho a ter sido escrito foi Marcos, e Mateus e Lucas fizeram uso da narrativa do evangelho de Marcos para escrever os seus evangelhos. Olha que ponto chega isso. Logo se tem, então se Mateus dependeu do evangelho de Marcos, foi fiel. Já Lucas parece que não. Dentro da exegese, se diz que é muito mais preferível
aceitar o que é curto, um texto curto, do que um texto alongado. Porque o copista tem a tendência, para harmonizar, inserir palavras para harmonizar. Ok? Isso faz parte da exegese, tá? Isso chama-se evidência interna. Existe evidência externa, a parte da crítica textual. Esse curso tem no meu site de exegese. Então, essa é a minha área, essa é a minha especialização. Mas não estou usando exegese pura com os senhores, tá? Não estou usando a linguagem técnica, nem científica, porque isso vai complicar o raciocínio. Então, gente, é o seguinte, o ladrão foi para o paraíso? Essa é a pergunta que fica. Se ele foi, vou colocar para no mesmo dia ou não, a questão não é essa prerrogativa. A prerrogativa é quem está certo? Mateus, Mateus e Marcos foram idênticos? Ou Lucas? Quem acrescentou, quem omitiu? Volto. Mesmo um julgamento na blasfêmia, nas acusações de todos, como é que conseguiram registrar esse momento dessa fala desse ladrão? Não se esqueçam, gente, existem muitos contextos referente à questão de reino. O que era o reino para as pessoas naquela época? Lembre-se disso. Tá? Mesmo você defendendo o Evangelho de Lucas. Dentro do Evangelho de Lucas, qual era a concepção, dentro do Evangelho de Lucas, qual era a concepção das pessoas naquela época de reino? Quando Jesus fala, venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando o ladrão falou para Jesus, lembra-te de mim, quando vieres o teu reino, quando entrar no teu reino. Qual era a concepção de reino? Era céu? Procure estudar um pouquinho mais, gente. Procure estudar um pouquinho mais, senhores. Essa questão. Qual era o conceito de reino no Evangelho de Lucas? Era céu ou era ali na terra? Então, se você descobrir que o conceito é terra, logo então, o ladrão não poderia estar porque ele morreu. Ok? Para estar governando com Jesus. Se colocar, ele só fala para mim, lembra-te de mim. Só isso. Se é no céu, aí tem outro problema. Então, o Apocalipse está errado. Não só o Apocalipse, né? Todo o Antigo Testamento vai falar de pessoas que praticavam esses atos. Então, gente, isso é coisa para ser pensar. Agradeço o carinho de vocês, a atenção de vocês. Volto no lido com fé, no lido com crença. Por mais que o professor ele expõe o texto dessa forma. Isso eu faço vocês pensarem. Vocês têm que pensar, vocês têm que analisar. E que os senhores tenham um dia, uma noite abençoada. Não se esqueçam, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. Até a próxima, um abraço e tchau, tchau. Olá a todos vocês. Bom, gente, minha equipe de gentileza, para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorflaviosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!